Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduz à vida eterna. Amém. Hoje nós vamos celebrar essa Eucaristia a pedido da família Verghe, da família Marques, da família Castro e também de todos aqueles que fazem parte desse círculo da nossa oração. Dinalva Campos Peixoto, Vânia Silva pede pela saúde do corpo e da alma dos que sofrem. Conceição Pinho pede pela saúde das famílias Pinho, Martins e todos os doentes do mundo inteiro. Lênia Amorim pede misericórdia a Deus por toda a humanidade e misericórdia aos filhos que estão ceifando a vida dos seus pais. Elza Maria pede oração por nossa saúde e por fim dessa pandemia. Emanuel Verghe pede pela alma de Dulce Alves de Castro. Dinalva Campos Peixoto pelo fim da pandemia. Selma Andrade pela sua saúde física, mental e emocional. Palane Chagas pela alma da minha amiga Neuza e de Dona Dulce Alves. Elizabeth Bressey pela alma de Maria de Lourdes Costa. Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então escutar as leituras do dia de hoje. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: aqui estamos. Somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até o rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou 40 anos, 7 anos e 6 meses sobre Judá em Hebrom, e 33 anos em Jerusalém, e sobre toda Israel e Judá. Davi marchou então com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam aquela terra. Então disseram a Davi:
Não entrarás aqui, pois serás repelido por cegos e coxos. Por isso queriam dizer que Davi não conseguiria entrar lá. Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Davi acrescenda em poder, e o Senhor Deus Todo-Poderoso estava com ele. Palavra da salvação. Minha vontade e meu amor estão sempre com ele. Minha vontade e meu amor estão sempre com ele. Esse é o refrão do Salmo responsorial. Outrora vós falastes em visões e vossos santos. Coloquei uma coroa na cabeça de um herói. E do meio deste povo escolhi o meu eleito. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, seu braço poderoso há de ser a sua força. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder, por seu nome crescerão. Eu farei que ele estenda a sua mão por sobre os mares, e a sua mão direita estenderá por sobre os rios. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruída. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, recai sobre nós a tristeza, a nossa família, de ter perdido duas pessoas em tão pouco tempo, pessoas agradáveis, amáveis e felizes que nos deixaram em tão pouco tempo. É claro que nós somos pessoas de fé e sabemos que a vida é um sopro que de fato pode a qualquer momento nos deixar. Porém, quando ela recai sobre nós, quando esse sopro recai sobre nós e percebemos que nada podemos fazer diante de tudo que já foi feito,
a nossa esperança é a fé. É olhar para frente e ter certeza que o dia de hoje passa e que amanhã a vida recomeça e que nós estamos seguindo adiante com fé no coração, na alma, na cabeça e em todos os locais do nosso corpo para mantermos de fato dignos de alguém que crê na ressurreição. E sabemos quanto é duro quando a gente perde pessoas que amamos assim em tão pouco tempo. Mas a nossa confiança vem naquele Deus maravilhoso que fez o céu e a terra. Aquele que olhou para a pobreza humana, para a miséria humana, se inclinou e nos deu a graça de ser partícipes da nossa vida. Hoje, Jesus, no seu operado pastoral, ele encontra um problema muito sério. Alguns acusavam Jesus, além de tantas outras coisas, de expulsar o demônio por meio do próprio Beelzebul, que na tradição bíblica é o príncipe dos demônios. E que por esse príncipe do demônio, Jesus expulsava os demônios. Ora, se o demônio está contra o demônio, então estão divididos. E se estão divididos, nunca poderá subsistir. Esse reino vai cair por terra. É de fato a explicação da falta de unidade, de inimizade, de amizade entre o demônio e seus colegas. E essa atitude de inimizade, ela sempre provoca separação, sempre provoca destruição. Por isso que a igreja toma muito cuidado com a questão de pequenas fraturas ou grandes fraturas internas, às vezes por discussões inúteis, fúteis, e às vezes por discussões de grande peso, de grande relevo, que pode impactar o mundo inteiro. Então a igreja faz questão de lembrar dessa unidade, não deixando que as coisas precipitem de forma que ela possa perder o controle dessa forma de pensar e de agir, que é de fato uma experiência que já veio muito antes que a gente pudesse imaginar. Ora, se um reino está dividido contra si mesmo, ele não poderá manter-se. E se uma família divide-se contra si mesma, ela não poderá manter-se. Isso é, tem uma polêmica aqui, tem uma discussão entre unidade e inimizade. Unidade e fratura, amizade e inimizade. E essas coisas, quando são num plano muito pequeno, particular, ela tem de fato efeitos colaterais, às vezes drásticos. Agora imagine essa forma de pensar em um mundo completamente feito, um mundo grande, um mundo que não tem de fato como você encarar essa realidade sem fraturar ou sem perder algum pedaço. Jesus faz questão de mostrar que o importante é que o reino de Deus está no meio dos homens. E o texto também vai apresentar o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É atribuir a Deus as coisas, é de fato atribuir ao demônio as coisas que Jesus faz por meio do Espírito de Deus. E por que um pecado que tecnicamente não haveria o perdão? Pelo fato de você tirar do próprio Jesus, o Filho de Deus, aquilo que faz com que os homens tenham vida, porque ele é o doador da vida, e apresentar isso como obra do demônio. E quando alguém apresenta isso como obra do demônio, esse alguém já passou para o lado do demônio e passou a ser o seu adorador, porque ele crê que é o demônio que está fazendo os milagres, o exorcismo e tal, e tal, e tal. Porque o pecado contra o Espírito Santo é a negação da ação divina em Jesus, realizando as obras de Deus. E quando você nega a ação, nega aquele que comete e nega aquele que enviou Jesus para realizar sua obra.
Então é um ateísmo prático, uma negação prática, atribuindo a Satanás ou a Beelzebul as obras de Deus. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Por isso esse pecado, segundo o nosso texto, ele de fato não vai ter o perdão. Mas então a gente acredita dessa forma que o nosso evangelista de hoje, o nosso Marcos, não tem de fato uma imagem, uma visão daquilo que é o perdão divino. O perdão divino, ele é pleno, ele é total. O perdão é para todos os pecados. Senão seria reduzido a pecado A, B, C e outro não seria perdoado. Mas o autor tenta consertar a sua reflexão um pouco distorcida, dizendo, olha, Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um demônio. Essa atitude de não perdoar o pecado contra o Espírito Santo é dita naturalmente porque as afirmações dos inimigos de Jesus era completamente contrária, isso é Satanás que faz as obras que ele está fazendo. Então, é atribuir ao demônio o que Deus faz, e aí usurpar a imagem, usurpar os feitos divinos e apresentar esses feitos como uma atitude própria, isso é, Satanás quer usurpar de Jesus o melhor que ele tem. E então o pecado foi dito que não seria perdoado justamente por essa atitude. Mas é claro que o pecado, todos eles serão perdoados. Assim como o amor de Deus é infinito, é providente, é carinhoso, é prudente e defensor, a mesma coisa é o perdão de Deus. É pleno, é ativo, é único, é de fato um perdão sem censuras e sem exceção de pessoas. Não quer dizer que o perdão não exija também a prática da justiça divina. Porque somente a prática da justiça divina é que o homem vai encontrar a paz, tanto ela interior como a paz exterior. E aí você vê que a justificativa do autor para apresentar o perdão dos pecados, ele chama-nos a atenção, onde se faz perceber que o que Jesus disse é por causa daquele tipo de comportamento que tiveram os adversários, mas que o perdão de Deus todos nós temos absolutamente direito. Basta que a gente queira se perdoar. Basta que a gente procure quem pode se perdoar. E no mundo do cristianismo, só quem perdoa os pecados são aqueles que têm a insígnia do sacerdócio, né? Aquele que recebeu o sacerdócio ministerial, isso é, padre, bispos, aí vai, cardeal, só eles podem perdoar os pecados. Ninguém mais. Então, a gente não pode acreditar que indo para o psiquiatra, indo de fato para a terapia, para o psicólogo e contar tudo que você tem, se sentir aliviado, mas o pecado continua lá. Se você crê, você sabe que o pecado está lá. Porque nenhum deles tem a insígnia sacerdotal. E foi dada a Cristo, Cristo deu a sua igreja na última ceia, quando partiu o pão e também partiu o vinho, né? Partilhou o pão e o vinho e disse, olha, isso aqui é o meu corpo, isso aqui é o meu sangue, tomai, comei, tomai, bebei. Isso é, fez dos seus apóstolos sacerdotes que fizessem essa ceia em memória dele para sempre. Portanto, ninguém pode perdoar pecado. Você pode até aconselhar, você pode até orientar, mas perdoar só cabe esse poder exclusivo aos sacerdotes. Então não tenhamos medo de recorrer a Deus
ou vergonha de recorrer a Deus e pedir a Ele o perdão, né? A confissão é o encontro de um irmão que está sofrendo com o peso do pecado, com outro irmão mais maduro na fé, que acolhe e tem o poder de perdoar esse pecado. E diz, me confesso com Deus. Isso é uma bobagem. Se Deus deixou o sacramento da ordem por meio de Jesus e nos fez sacerdotes para também, como diz João lá no versículo último, um dos versículos do último do seu evangelho, quando ele aparece ressuscitado e diz, olha, todo pecado que for perdoado na terra, será perdoado no céu. E o que não for perdoado na terra, não será perdoado no céu. Isso é uma atitude da parte do ressuscitado, exclusiva para os seus sacerdotes que foram nascidos da última ceia, justificado no ato da morte e ressurreição de Cristo com a sua redenção, e experimentados com a sua ressurreição e a vida nova. Então a Igreja Católica, ela traz para nós esse grande remédio contra o pecado, que de fato é o perdão. Porque, como eu disse ontem, todo o processo de cura interior é necessário que eu perdoe. E aí a gente volta a aprofundar mais o discurso. Quantas pessoas eu devo perdoar? Quantas coisas eu fiz de errado para ser perdoado? Essa reflexão nos faz mergulhar diante da própria existência e de reconhecer o próprio erro, de ter coragem de assumir aquilo que é errado, se confessar e se deixar reconciliar por Deus e também por meio do sacerdote que o representa aqui na terra, como aquele que é um outro Cristo, ensinava os concílios, né? Aquele que faz as vezes de Cristo na celebração, sobretudo da Eucaristia e do sacramento da reconciliação e de todos os outros que nós conhecemos. Portanto, hoje, o Evangelho nos ensina esse profundo cuidado de atribuir as coisas de Deus a Deus. Saber quais são os sinais que Deus faz para não atribuir nem aos homens, nem ao demônio, nem à natureza, nem ao universo. É sempre Deus agindo, é sempre Deus realizando. E aí você evita pecar contra o Espírito Santo, que é o Espírito da santificação, da bondade, do amor, da compreensão. O Espírito que nos dá a força espiritual para realizar as obras de Deus. E é dessa maneira, minha gente, que nós podemos evitar concomitantemente, constantemente, a tentação de pecar contra o Espírito Santo. No mundo moderno, onde o conceito de pecado, além de limitado, é quase desfeito, né? Alguns dizem, o que é o pecado? O pecado, alguns dizem, né, que o pecado é uma atitude de uma consciência que está perturbada, né? É um sufocar da consciência. O que é o pecado? O pecado não é nada, não existe pecado. Eu que decido o que é o que não é. O pecado é alguma coisa que eu faço, mas que não leva essa implicância a ponto de eu ter que me perdoar, e pedir perdão ao padre ou coisa parecida. Olha, isso se chama mesmice, ignorância religiosa, falta de convivência com a própria alma e com o próprio valor espiritual do sacramento da reconciliação. A Igreja nos orienta que se deva confessar pelo menos uma vez no ano. Todos devem, até o Papa se confessa, né? E que a confissão seja uma coisa leal, verdadeira, honesta
e que não seja nem pela metade, nem pelo pedaço. A confissão tem que ser total, plena, sem nada esconder, porque é dessa forma que você tem o perdão completo. Se você ficar falsificando coisas, mentindo coisas e pensando que o padre não sabe, coitado de você, coitada de você. E pela experiência do sacerdote, está sempre com pessoas, e está sempre com pessoas diferentes exercitando esse sacramento da reconciliação, ele percebe logo que você está mentindo. E você contou a história pela metade. E isso não é um problema dele. É um problema seu. E vai continuar com o seu pecado, porque o padre só perdoa o pecado em nome da Santíssima Trindade que for confessado. Não que for pensado ou omitido. O que você verbalizar, o que ele souber, ele vai guardar segredo a que você fez. Você tem que dizer a ele, sair do caramujo, da vergonha, pensar que não vai entender o que você vai dizer, ou do medo de pensar o que o padre vai pensar de você depois. Não existe. São coisas ridículas, patéticas. Ele está ali como irmão mais velho na fé para orientar, ajudar e agradecer a Deus pela sua confissão e, sobretudo, orientar para que você não cometa o mesmo erro. É claro que o texto fala do pecado contra o Espírito Santo, mas a gente amplia um pouco, porque sabemos agora o que é. O pecado contra o Espírito Santo é atribuir a Beelzebul e, de fato, a sua corte, aos seus seguidores, as obras de Deus realizadas em Jesus Cristo por meio do Espírito. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Por isso que eu insisto em dizer, o pecado, se eu pequei, o pecado comum, a gente vai atribuindo a uma consequência, a uma causa, a natureza, ao universo, a quem quer que seja, a indiferença, ao sem querer, né? É pecado. E com esse tipo de mentalidade a gente vai justificando que não tem pecado, que foi sem querer e tal, e tal, e tal, e que essa justificativa vai mudando a noção de responsabilidade com a própria salvação, com a própria alma, e vai fazendo desse tipo de comportamento uma tentativa absoluta de se esquecer que é pecador, se esquecer da obrigação de se confessar e se afirmar com tamanha autossuficiência a ponto de não precisar mais de Deus, não precisar mais se confessar, nem se comungar, nem mais nada. Então, ao perder essa direção, o homem se afasta, a mulher se afasta, o jovem se afasta completamente de Deus, porque ele vai se entregar ao mundo humano, onde tudo parece natural, tudo parece normal. A gente chegou ao ponto onde se assaltar, se matar, pai, mãe, está começando a aparecer coisas naturais, normais, e se justifica essas coisas, né? Às vezes punindo até penalmente, mas a alma é aquela que é mais punida porque aquele pecado vai corroer o ser humano por dentro até a sua própria morte. Você pode fazer de tudo para esquecer, mas sempre ele virá mais forte, maior, e incomodará muito mais a sua consciência, porque ele está aos poucos destruindo a sua alma. E nesse dia, Deus nos fortaleça, nos ajude a oferecê-lo cada vez mais a nossa vida com dignidade, com santidade, buscando sempre evitar o pecado e não deixando que a nossa autossuficiência, a nossa arrogância, a nossa vontade própria nos faça perceber que o pecado é uma coisa comum, quando na verdade não é.
E aí recai sobre nós o saber da humildade, da serenidade, da cumplicidade com esse amor de Deus, com esse perdão de Deus. O mundo respira o que é humano e o que é natural, e ele próprio julga o que é e o que não é errado. Mas nós nos inspiramos não no mundo, mas na palavra revelada por Deus a Cristo Jesus nosso Senhor. A você que crê, eu vos digo, confesse, ajude o processo da sua vida de cura, de libertação, de nova esperança. Confesse, porque você é um filho da igreja, um discípulo do Evangelho, e não pode esquecer que é importante reconhecer o próprio erro sem tanta ingerência humana dizendo que é tudo comum, tudo normal. No pecado não tem nada comum nem normal. Tem uma agressividade muito intensa a alma humana e a consciência humana que clama, que grita e que quando não se confessa fica com este peso enorme guardado sobre os seus ombros. Ofereçamos a Deus então o nosso pão e o nosso vinho, entregamos a Deus os nossos irmãos que faleceram hoje, que estão na intenção da missa, que voltaram para a casa de Deus e lá serão felizes eternamente porque passaram pela primeira condição, a condição da vida na carne, agora é a vida no Espírito de Deus, né? Contemplando e vivendo aquilo que essa alma sempre sonhou, e é estar com Deus, com a sua glória, felizes, que os anjos os recebam na sua glória e faça dele, dessas pessoas, uma nova vida, uma nova luz, uma nova felicidade. Porque na terra nós sabemos, né? Tudo passa, tudo é temporário, tudo envelhece, tudo adoece, tudo morre. É a lei natural da vida humana. A gente não vai justificar por quê, né? Não, é a lei natural, né? E a gente que vive tem que se preparar para qualquer circunstância da vida. Qualquer uma pode acontecer. Dizia minha avó, meu filho, tudo só acontece com os vivos. Nada acontece com os mortos. Só os vivos são aqueles que podem ser vítimas de qualquer forma de enfermidade, de acidente, qualquer forma de empecilho para que a sua vida continue. Então ofereçamos a Deus o nosso pão, na esperança da ressurreição, que os nossos irmãos que nos deixaram encontrem a paz definitiva no Cristo Jesus nosso Senhor, que nos prometeu: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. E todo aquele que vive e crê em mim viverá eternamente. Ofereçamos a Deus o pão e o vinho. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço o meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazer que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Em vosso amor de Pai, criastes o homem e a mulher, dando-lhes origem e destino divinos. E quando pecaram quebrando a aliança, vossa justiça os puniu, mas vossa misericórdia os resgatou por Cristo vosso Filho e Senhor nosso. E enquanto esperamos a glória eterna, proclamamos o vosso louvor, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferta, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. E ele fazei de nós. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja,
que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que chamastes à vossa presença, todos aqueles que estão na intenção da nossa missa de hoje e aqueles que não puderam, mas que no coração da fé encontrarão a esperança no Senhor. Lembrai-vos também de todos os irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com santos apóstolos, Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros no Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
e ressurreição de Jesus. Ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Oremos. Pai Santo, guarda no teu nome o que me destes, para que sejam um com nós, diz o Senhor. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor, fazer que realize também a comunhão na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Lembrando que essa semana, hoje são 15, né? Segunda-feira, na quarta-feira, os devotos de Santo Expedito. É o dia da nossa devoção na quinta-feira. Então apareça na comunidade, vai ter alguém esperando você lá para que você possa fazer a sua devoção, suas orações e também participar lá do plantão do dízimo, com seu dízimo, com sua oferta, para a gente poder manter a comunidade. Lembrando também que falta apenas um pouquinho de alimento para complementarmos a cota que colocamos à disposição e também prestar conta a vocês que nos ajudaram e dessa vez prestar conta definitivo. E também lembrar de vocês que, por generosidade, por esse amor fraterno, clica lá no meu canal no YouTube, Emanuel Vergni, para que a gente possa ter 1000 assinaturas e promover, além da Eucaristia, outros eventos religiosos nessa plataforma digital que é de grande importância para a nossa sociedade. Senhor esteja convosco. A minha família, que perdemos esses dias, duas pessoas tão amadas, tão queridas, foram tão provetosas para as nossas vidas, tão sinais de Deus para as nossas vidas, anjos de bom coração. Entreguemos todos a Deus. Deus não erra, Deus sabe o que faz. Como eu disse na homilia no início, amanhã é outro dia. Aquilo que não podemos fazer, não temos mais o que fazer a não ser entregar a Deus, que é o nosso Pai, que nos enviou Jesus para dar-nos a vida nova. Então, creiamos, sigamos, para vencermos mais tarde as próximas etapas. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pela graça do Senhor, vamos em paz, porque Ele mesmo nos acompanha. Santa Maria vai, ó, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria vem, ó, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria vem. Se parecer tua vida inútil caminhar, lembra que abres caminho e outros te seguirão.
Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Fica com Deus, até amanhã, 19h30, com as bênçãos de Nossa Senhora e seus anjos. Fiquem em paz. Continuemos rezando uns pelos outros.